tomadas como ações afirmativas. Eu queria ler para você um pequeno discurso do Lyndon Johnson, feito logo depois da promulgação da Lei dos Direitos Civis em 64, que eu acho que não enquadra exatamente a ação afirmativa daquele tempo dentro do que você está falando. Diz ele: a liberdade não basta. Não é possível varrer as cicatrizes do tempo dizendo que os negros são agora livres para ir onde quiserem, fazer o que quiserem e escolher os líderes que bem entenderem. Não é possível liberar as correntes que durante anos prenderam um homem e acreditar que ele está pronto para viver as regras da competição da sociedade em igualdade de condições. A igualdade de oportunidade é essencial, mas não basta. Essas palavras, me parecem, contêm a essência do significado de um empurrão numa raça oprimida para que ela possa fazer um catch-up numa sociedade que se espera igualitária. Você percebe que a tua frase é a reprodução do conceito racial que vem do século XIX. Não, a ideia empurrar a sociedade para frente. Não, a ideia, você falou. Um empurrão para que uma raça historicamente oprimida. Para isso nós precisamos acreditar que existem raças. Nós precisamos acreditar que raças são atores históricos. Né? E nós precisamos acreditar, por exemplo, o que é uma das bases da ideia do multiculturalismo, que a história da escravidão é a história da dominação de uma raça sobre outra. Essa frase do Lyndon Johnson, junto com várias parecidas do John Kennedy, o John Kennedy tem uma frase mais clara do que essa. Ele diz o seguinte: a simples igualdade não basta, é preciso uma ação afirmativa para impedir a segregação e impedir a discriminação. Essa política era punir a discriminação. Com Nixon em 69, num discurso. Justamente depois... porque a lei era muito infringida. Não é porque a lei era muito infringida, é porque Arthur Fletcher, que era o secretário do trabalho de Nixon, ele vai desenvolver toda uma proposta política para o Partido Republicano de ganhar o eleitorado negro. Então ele vai levar a Nixon uma proposta que Nixon vai adotar do que hoje se chama políticas de ação afirmativa, que são políticas de preferências raciais, políticas que eu chamo de discriminação reversa. Arthur Fletcher pretendia com isso que os republicanos conseguissem se contrapor ao grande avanço que os democratas tinham tido no eleitorado negro quando o Lyndon Johnson aprovou a Lei dos Direitos Civis. E a partir daí, os dois grandes partidos americanos vão disputar o acesso ao eleitorado negro, né? Os democratas ganharam essa disputa. A autobiografia de Obama revela um homem com raízes em diferentes partes do mundo. Você o define como um mestiço, justamente um mulato. Mas como você diz, Obama nos Estados Unidos não pode existir como mestiço. Ou ele é branco ou ele é preto. Por isso que o meu livro chama Uma Gota de Sangue, né? Nos Estados Unidos existia, e na verdade ainda existe, uma regra, que é a regra da gota de sangue única, que diz o seguinte: se você tem um antepassado negro, qualquer que seja esse antepassado, um único em qualquer geração, você será um negro. E é justamente contra essa regra que Obama faz o discurso que você citou, quando Obama diz: eu tenho uma mãe branca, um pai negro da África, primos, sobrinhos e tios de todos os lugares do mundo e das mais diferentes cores de pele. O que ele está fazendo é investir contra a regra da gota de sangue única. Eu proponho explodir a ideia de que os Estados Unidos estão divididos em grupos raciais singulares que podem ser definidos por uma palavrinha que é uma cor. O que eu estou dizendo é que eu não sou nada disso. E com isso ele está abrindo a possibilidade... O presidente Obama não se considera um afro-american. Ele também se considera. Ele se considera um filho de branco, um filho de negro, um homem com parentes na Indonésia, de origem muçulmana. Ele se considera muita coisa ao mesmo tempo.
Você não acha que os inúmeros nomes com que os brasileiros designam a sua cor durante o censo, marrom, melada, café com leite, não significam mais uma certa dissimulação da sua negritude? Essa interpretação, ela se baseia em certos pressupostos. Quando alguém diz eu sou morena, eu sou castanha, essa pessoa está dizendo eu não sou de raça nenhuma. Está dizendo eu tenho os ancestrais mais diferentes. Está mais ou menos dizendo o que o Obama disse, Exatamente, em outras palavras, no discurso dele. Então, aquela pessoa que se disse morena para o recenseador, ela não está fazendo o seu papel histórico, que é ser representante de uma raça. Essa é a crítica que os defensores de políticas raciais fazem. Você acha que o Brasil é um país racista? Existe racismo em todos os lugares do mundo. Entretanto, o Brasil tem certas vantagens. E por nunca ter tido leis raciais, ele não teve uma regra da gota de sangue única. E como não teve uma regra da gota de sangue única, a mistura das pessoas, que existe em todos os lugares, nos Estados Unidos também, ganhou uma expressão política, ganhou uma expressão pública no Brasil. É uma expressão tão forte, tão poderosa, que faz com que 2/5 dos brasileiros, quando respondem a um censo, escolham um termo tão feio quanto o termo pardo, para não se classificar numa raça. Essa interpretação da vergonha de se dizer negro como fonte do aumento do número de pardos, ela só poderia se sustentar se o número de brancos, se a proporção de brancos também estivesse aumentando ou pelo menos não estivesse caindo. O chato para essa interpretação é que a proporção de brancos também está caindo, e sensivelmente. Uma parcela importante dos que se diziam brancos passam a se dizer pardos, e uma parcela importante dos que se diziam pretos passam a se dizer pardos ao longo dos censos na segunda metade do século XX, início do século XXI, aqui no Brasil. Isso mostra que não existe uma vergonha de ser preto, a não ser que exista também uma vergonha de ser branco, algo que precisaria de uma sociologia criativa para explicar. O que existe é cada vez mais uma parcela muito grande da população brasileira que não se vê como parte de um grupo racial polar. Esse é o grande problema político das ONGs que propõem preferências raciais no Brasil. Elas estão num país que não acredita em raça. Num país onde o povo, na sua maioria, tem gente que acredita em raça, tem racistas, mas o povo, na sua maioria, isso tem muito a ver com a história do Brasil, não acredita em raças. Rejeita essa ideia. Essa rejeição se manifesta, inclusive, na forma dissimulada como o racismo aparece no Brasil. O racismo aparece no Brasil, mas ele aparece sempre envergonhado, por baixo do pano, atrás da mesa. E os defensores de leis raciais e de políticas de preferências raciais acham isso ruim. Queriam que o racismo fosse aberto, explícito, como nos Estados Unidos. Quando eu acho ótimo que o racismo seja dissimulado no Brasil. Quando eu acho ótimo que ele seja envergonhado. Mas é também mais difícil de combater, né? Não, porque os racistas não conseguem produzir argumentos públicos, porque eles têm vergonha de produzir argumentos públicos. Isso significa que o racismo é fraco. Isso significa que ele se encontra acuado num país que não teve leis raciais, num país que não teve regra da gota de sangue único. Eu acho que só tem uma coisa melhor do que o racismo ser dissimulado. Ele não existir. Demétrio, muito obrigada por essa entrevista. أن محمدا مختار بالخير